Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos finalizar o nosso estudo semântico. Justamente porque, gente, nós já vimos lá o que são pressupostos, o que são subentendidos. Mas a gente vai continuar a aprimorar o nosso conhecimento a respeito disso. Para isso, vamos ler o texto. Pai não entende nada. Um biquíni novo? É, pai. Você comprou um no ano passado. Não serve mais, pai. Eu cresci. Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos. Este ano tem 15. Não cresceu tanto assim. Não serve, pai. Está bem, está bem. Toma o dinheiro, compra um biquíni maior. Maior não, pai. Menor. Aquele pai também não entendia nada. Então, gente, aqui é um texto do Luiz Fernando Veríssimo, que faz parte do livro Comédias da Vida Privada. E a gente percebe que é um diálogo entre um pai e uma filha. Só que o pai acha que ela quer comprar um biquíni novo porque o que ela tinha do ano passado está pequeno. Mas, na verdade, não é isso. A gente sabe pelo final, Maior não, pai. Menor. Ou seja, ela pode ter emagrecido, aconteceu alguma coisa que ela diminuiu o seu tamanho. Então, gente, a crônica tem como tema a adolescência e sua elaboração visa gerar humor. A interpretação do pai para o pedido da filha está relacionada à ideia de que, à medida que os filhos crescem, as suas roupas ficam pequenas e precisam ser substituídas por maiores. Então, gente, o pai, ele pega essa ideia. Ah, minha filha está precisando de um biquíni novo porque o anterior está menor. Justamente porque ele entende que se ela precisa disso, é porque não serve mais porque está pequeno. Mas, gente, isso é o mais comum. Então, ele vai pelo caminho da interpretação mais tradicional, que é justamente entender que a roupa dela está pequena. No entanto, gente, no fim do texto, quando a filha diz maior não, menor, é gerada uma quebra de expectativa em relação à interpretação do pai, pois a fala da filha aciona a informação subentendida de que o tamanho dos biquínis costuma diminuir à medida que as garotas crescem ou se tornam adolescentes. Uma característica dos subentendidos é que eles permitem que o sujeito que fala ou escreve sugira algo se escondendo atrás de uma informação, sem se comprometer com ela. Então a gente pode perceber aqui, gente, que nós temos algo que está subentendido, que o tamanho do biquíni costuma diminuir, porque assim, vamos pegar, até os 14 anos, as meninas costumam usar biquínis maiores. Então, ela já é maior, já tem 15 anos, então ela já quer um biquíni menor. Só que assim, gente, quando o Luiz Fernando Veríssimo traz essa informação, ele traz algo de forma sugestiva. Então, ele está escondendo atrás dessa informação. Obviamente, gente, ele não vai se comprometer quando ele traz essa informação. Ou seja, nós temos uma informação que pode, inicialmente levar a gente para dois caminhos. Posso entender que ela reduziu seu tamanho, ou então posso entender que ela, então, quer um biquíni de tamanho menor. Porque agora ela é maior, então ela já não quer mais vestir aquele antigo biquíni. Justamente porque deve ser um modelo mais infantil, então, normalmente, a parte inferior costuma ser um pouquinho mais larga e tudo mais. Então, o Luiz Fernando Veríssimo, ele se utiliza justamente desse fato para trazer, então, o humor, que é a quebra dessa expectativa quando nós lemos essa crônica. Então, espera-se uma resposta da filha, pai, comprar um biquíni maior. Porém, tem-se a quebra da nossa expectativa quando ela fala o contrário disso. Como exemplo disso,
Leia a seguir a transcrição de uma fala do ex-presidente do STF, Carlos Veloso, a respeito do ex-presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, em que Veloso sugere que Magalhães não é uma pessoa de bem, mas sem fazer essa afirmação explicitamente. A fala foi registrada pelo jornal Folha de São Paulo em 1999. Nós temos aqui, esse senhor, eu já disse mais de uma vez, não tem condições de julgar os meus atos. Não me interessa o que ele pensa a meu respeito. Interessa-me o que já declarei, o julgamento dos homens de bem, nada mais. Então observem, gente, como a afirmação, então, foi bastante sutil. Justamente porque, ó, ele fala, só me interessa o julgamento dos homens de bem. Então, se fulano falou mal de mim, eu vou falar, não me importo com o que ele pensa, só me importo com o julgamento dos homens de bem. Então, a gente percebe aqui que ele deixou subentendida essa informação. Então, gente, ao declarar que não interessa pelo que Magalhães pensa ao seu respeito e que lhe interessa apenas o julgamento dos homens de bem, Carlos Veloso subentende que o ex-presidente do Senado não é um homem de bem, pois se fosse, as opiniões de Magalhães interessariam ao ex-presidente do STF. Note, porém, que a ideia de que Antônio Carlos Magalhães não é um homem de bem não é afirmada explicitamente, mas apenas sugerida por Veloso. Então, o que a gente percebe? Às vezes, a gente deixa algo subentendido que pode ofender uma pessoa. Então, aqui a gente observa que é muito parecida a situação, né, que nós vimos lá atrás, quando o juiz perguntou, o senhor parou de cometer crimes? Se a pessoa responder sim ou não, qualquer uma dessas duas respostas, a pessoa estará se comprometendo. Então, a gente percebe o quanto é importante a gente sempre prestar atenção naquilo que nós declaramos, mas também naquilo que nos é perguntado. Então, ambas as situações necessitam que a gente tenha um certo cuidado. Não sair e falar, claro que eu parei, né? Não faz sentido. Então, gente, por exemplo, aqui, ele acabou ofendendo, então, uma outra pessoa. Pode ser que eles sejam inimigos políticos, alguma coisa nesse sentido, mas a gente percebe, então, quanto isso é perigoso. Então, gente, o estudo semântico, ele é extremamente importante. Justamente, gente, porque a todo momento a gente está falando com outras pessoas estão falando conosco, então a gente percebe que às vezes a gente acaba cometendo esses deslizes. Mas, gente, lembrando, isso é estudado pela língua portuguesa e a gente sabe que isso não é algo exclusivo de algumas pessoas. Todo mundo em algum momento já fez isso. Vamos pegar uma situação para a mulher está mais gordinha, assim, ela passou por alguma coisa que ela engordou um pouco e eu, nossa, para quando é o bebê? Mulher, eu não tô grávida. Ou então, quem nunca, sem querer, cedeu lugar no ônibus para uma mulher que não estava grávida? Então, a gente passa por algumas situações que nem sempre são confortáveis. Então, por isso que a semântica é tão importante. Então, a semântica é o estudo do significado das orações, de textos. Então, a gente sempre vai estar relacionando. Sei que durante os nossos estudos a gente vê tudo de forma separada, porque assim é mais fácil, porque se a gente for trabalhar isso tudo de uma vez, para vocês vai ficar bastante confuso. Então, é preciso que a gente divida. Aqui eu estudei morfologia, fonética, fonologia também, né? Depende do nome, sintaxe, semântica. Então, é muito importante que nós façamos essa divisão. Essa divisão, então, nos auxilia a perceber como o idioma funciona. Então, gente, lembrando, tome muito cuidado com os discursos produzidos por vocês de forma oral
e de forma escrita. Cuidado também quando as pessoas vierem perguntar algo para vocês, para perceberem se essa pergunta não é uma pergunta capciosa, como a gente viu anteriormente. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!